Que grande amor. Ele tomou o nosso lugar. Ele tomou as nossas dores, as nossas feridas. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele morreu lá na cruz. Sabe, talvez, eu não sei se você está vendo aí no vídeo, ou aqui mesmo dentro, e diga assim, o que é isso aí, salvação? Ele veio para... E talvez você até hoje não tenha entendido direito. Mas sabe por que Jesus morreu? Não foi porque ele veio aqui, foi um grande líder, um grande mestre, um revolucionário qualquer. Não. Jesus, ele se importou com cada um de nós. Ele nos amou tanto e viu a gente separado de Deus por causa dos nossos pecados. Ele viu a gente com aquele buraco existencial. Ele viu a gente separado da vida de verdade. E Ele se entrega por nós numa cruz, pagando o preço pelos nossos pecados, para nos levar de volta para Deus. Ele é o Filho de Deus encarnado, e só Ele podia fazer aquele sacrifício. Que grande amor, que grande amor. Louvado seja Deus. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais até sobre o que Jesus fez, de ter tomado o nosso lugar. Mas esta noite eu queria falar com você, aliás, Deus quer falar com você um pouco sobre ser protagonista. E não me confunda, eu não vou dizer aqui que você é um protagonista no sentido de que você não precisa de ninguém, você não precisa de nada, você mesmo é o dono de si mesmo, você vai fazer na sua própria força. Não se trata disso. Mas o Espírito Santo quer falar com você nesta noite, que no poder dele, você pode ser protagonista de uma história de transformação. Na dependência de Deus, você pode ser um protagonista numa história de transformação. Escreveu, vamos aqui, só me ajuda aí, vai. Quantos de vocês acham que do jeito que está o mundo vai de mal a pior? Levanta a mão. Você acha que assim, não está bom não, e vai de mal a pior. Quase todos vocês, né? É verdade. Se a gente olha para esse mundo, a coisa tá ruim, né? Guerras que você vê assim, o porquê dessa guerra aqui, né? Interesses de cá, interesses de lá, pessoas morrendo, guerras atrozes e que duram bastante, né? Como a guerra que a gente tem agora lá da Ucrânia contra a Rússia, da Rússia contra a Ucrânia. Coisa triste, né? Tanta gente morrendo, tanta coisa sendo destruída, e é triste mesmo. A gente vê cada catástrofe climática, né? A gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Meu Deus, que tragédia, não é? A gente vê o que está acontecendo na Itália agora, enchentes lá, que realmente, na Alemanha, coisas assim catastróficas. Pessoas têm perdido a vida por causa dessas questões climáticas. Há terremotos em vários lugares. E talvez você seja daqueles que até acertadamente diz, porque verdadeiramente a Bíblia diz isso. Jesus mesmo diz que aconteceriam todas essas coisas antes que Ele voltasse. Seria um monte de coisa acontecendo, um monte de tragédia acontecendo, e mais. Paulo, quando fala a Timóteo, dá conselho para Timóteo, ele fala, filho, prepare que os últimos dias serão tempos difíceis, os homens serão amantes de si mesmos. Ali o sentido é até de que os homens tomarão lugar de Deus de si mesmos. Eles farão o que eles quiserem, eles serão o que eles quiserem. O que eles acharem que devam ser, eles serão. O que eles acharem que devem fazer, eles farão. E aí a gente vê pai matando o filho matando o pai. A gente vê cada coisa, a gente vê tanta promiscuidade, coisas horríveis acontecendo, imoralidades que até ninguém mais nem chama de imoralidade. Uau, cada coisa, não é? Então eu acho que quando você levantou a sua mão, você quis dizer mesmo, olha, a coisa está ruim. Isso sem dizer sobre tanta doença ruim acontecendo, tanta gente sendo tomada. A gente acabou de sair de uma pandemia terrível, mas outros tipos de doenças. Gente, que tempo difícil é esse, não é verdade?
Só que aí você diz, não, mas já estava avisado que ia ser assim mesmo, o que eu posso fazer, né? É isso aí. Então aí a gente se transforma tipo assim, em alguém assim, que fica assistindo tudo que está acontecendo, como quem não pode fazer nada, porque a própria Bíblia diz que vai de mal a pior, e que o mundo jaz no maligno, e tudo isso que a gente já falou. O que você acha que a gente pode fazer para mudar essa realidade? Será que a gente só ficar reclamando? Tipo assim, aí ó, olha aí, ó como que está a economia, olha o que eu estou fazendo, olha isso daí, o tanto dinheiro que rolou para cá, olha tanta corrupção aqui, olha aqui. Como se você não pudesse fazer nada, você está de mãos atadas, a gente se sente assim às vezes. Mas será que é isso mesmo que a gente foi chamado para ser? Será que é isso? Será que é isso que a gente tem que fazer? Ficar olhando e parado. Esses dias eu estava lendo um texto, ou lembrando de um texto que tem tudo a ver com aquilo que Deus está falando conosco agora. Que está lá em Mateus, quando Jesus vai falar com seus discípulos. Mateus 5, versículos 13 e 14 diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora da prisão e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Olha só o que Jesus está dizendo para a gente, sobre quem nós somos. E também ninguém acende uma candeia, coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Olha só. O sal, na época de Jesus, ele funcionava basicamente para duas coisas: para dar sabor na comida, e para manter a propriedade de um alimento, ou manter aquele alimento saudável, pronto para comer. E aí ele nos compara ao sal. Ele diz, então, vocês são isso para o mundo. Vocês são aqueles que dão gosto para a vida, que vai trazer gosto para a vida, que vai salgar, que vai trazer tempero, e vocês são aqueles que vão guardar os princípios, os valores do reino, e vão mostrar aos outros como é que é viver uma vida que vale a pena ser vivida. Vocês são a luz do mundo. O mundo está escuro, então o mundo precisa de luz. E se vocês são a luz, vocês não pegam a luz e põem uma luz aqui, pegam um balde de alumínio e tampa a luz. Não é para isso que serve a luz. A luz serve para iluminar o caminho, a direção, serve para ser de ponto de referência, como num farol, por exemplo. Isso que Jesus está falando que nós somos. Nós não podemos dizer que nós não somos o que Jesus diz que nós somos, você entende? Então, eu não creio que nós vamos ficar apenas olhando, sendo só espectadores dessa tragédia toda. Eu e você e eu, nós juntos, podemos sim ser sal e luz, e a igreja de Deus pode ser, sim, aquela que vai inspirar mudanças e mudar contextos. Por isso que eu quero quero passar um vídeo para você, que é uma propaganda do Summit. Mas presta atenção no desafio deste vídeo, que é muito mais que uma conferência, é um movimento. Quer ver? Presta atenção. Vamos para o vídeo de produção. À medida que você trabalha em direção à sua próxima meta, ao seu próximo objetivo, à sua próxima temporada, você não precisa pedir permissão para crescer. Você pode liderar onde estiver. Em todo o mundo, existem centenas de milhares de líderes como você nos negócios, no governo, em escolas, igrejas e organizações sem fins lucrativos que se unem em comunidade para um evento, o Global Leadership Summit. E você está convidado.
Vivencie 2 dias de ensino transformador, arte e conexão, tudo projetado para te ajudar a ultrapassar seus limites e maximizar sua influência para criar um mundo melhor. Você vai aprender tudo isso com os melhores. Não importa onde você está hoje, o Summit vai te ensinar a liderar com sabedoria, a liderar corajosamente, a liderar onde você estiver. Nos vemos no Summit. Depois eu vou falar um pouco mais sobre essa conferência, ou sobre esse movimento. Mas eu queria saber aqui, quantos de vocês trabalham em uma empresa? Já têm o seu emprego ali numa empresa. Quantos de vocês são empregados? Levante a mão. Ok. Muito legal. Quantos de vocês são empresários? Dono de uma empresa, ou de um pequeno negócio, ou de... Ah, sim, olha aí, tem bastante empresário. Quem tiver desempregado pode procurar com o pessoal que levantou a mão, hein, gente? Mas quantos de vocês trabalham num órgão governamental? Sim, quantos de vocês trabalham em um órgão não governamental? Uma ONG? Ah, sim. Gente, acho que tem bastante gente desempregada. Ou você não levanta a mão para coisa nenhuma. Porque você nem trabalha no governo, nem numa... Enfim. Quem está dizendo? Mas tem gente que não levanta a mão para ajudar em pesquisa de jeito nenhum, né? Nem se o outro cutucar assim, ele levanta a mão, fica assim, ó. Vamos ver o que esse cara está querendo falar, né? Mas, gente, brincadeiras à parte, na onde você está, você pode fazer diferença. No lugar onde você está, Deus está chamando você para ser sal e para você ser luz. Para você liderar transformações ali aonde você está. Mas, como é que eu vou fazer isso? Que convite é esse? Sim, porque o convite aqui é de você ser protagonista da vida, no poder, na dependência do Espírito Santo. Então vamos lá. O que é que você precisa desenvolver? Primeiro, você precisa desenvolver empatia. Desenvolva empatia. Você se colocar no lugar do outro. Você sentir o que o outro sente. Você verdadeiramente se importar. Segundo, assuma responsabilidade. Não fica só jogando a culpa nos outros. Isso aí não é comigo. Assuma a responsabilidade. Terceiro, seja um modelo daquilo que você prega, daquilo que você fala, daquilo que você tanto quer ver. Você fala de transformação, seja um exemplo de transformação. Seja um modelo a ser seguido. Não fique só criticando. Aquele fica lá, fala, mas é um líder que não está com nada. E você? Nunca pare de se capacitar. Não pare de capacitar-se. Se você quer evoluir, você precisa se capacitar. Porque senão não vai ver, não vai dar. Olha, então vamos ver como é que a gente faz isso. Então vamos lá, para o nosso primeiro ponto. Desenvolva a empatia. O que é empatia? Empatia é entender as necessidades e preocupações dos outros, se colocando no lugar daquela pessoa. É assim que nós construímos relacionamentos mais fortes e inspiramos confiança. Só para deixar um pouco mais claro, vamos ver o exemplo de Jesus. Jesus foi uma pessoa cheia de empatia, cheia de compaixão? Claro que sim. Se com empatia, se colocar no lugar do outro, ninguém fez isso melhor do que Jesus. Ele próprio, sendo Deus, tomou a nossa forma humana. E achado na forma humana, ele foi humilde, ele foi servo. E cumpriu com a sua missão e morreu em nosso lugar lá na cruz. Ele se colocou em nosso lugar lá na cruz. Isso realmente é um exemplo a ser seguido. Mas mesmo Jesus aqui na terra, por exemplo, ele teve compaixão pelos doentes, pelos aflitos. Jesus curava, confortava, consolava.
Jesus tinha empatia com os pecadores, Jesus se associava com os pecadores excluídos. Na verdade, lá em Lucas 15, a gente vê os fariseus olhando para Jesus, ele está sentado com os publicanos, com os pecadores, né? Olha lá, aquela mulher que está sentada junto com ele é uma prostituta, será que ele não sabe disso? Olha lá, aquele cara é o que cobra imposto, tira dinheiro do povo, do nosso povo, para entregar para Roma. Olha lá, Jesus anda com eles. Jesus se associava com eles. Jesus se associava com os excluídos, como aqueles leprosos, que ninguém queria chegar perto, que se um rabino como ele, ou um sacerdote, ou um outro tipo de levita, tocasse o leproso, ia ficar imundo. Jesus andava com eles, Jesus tocava neles, Jesus se importava com eles. Por exemplo, Jesus era empático no momento de perda dura, como Marta e Maria, que perderam o seu irmão, Lázaro, e tinham avisado Jesus, vem logo, que Lázaro está doente, e se o Senhor vier logo, o Senhor pode curá-lo, porque a gente vê que o Senhor ora, e as pessoas são curadas. E Jesus parece que se demorou a ir, e quando ele chegou lá, Lázaro já havia morrido. Gente, será que Jesus Jesus não sabia que ele ia curar Lázaro, que ele tinha poder, ou que ele ia ressuscitar Lázaro? Ele tinha poder para dizer, Lázaro, sai para fora da sepultura, e Lázaro sair da sepultura. Claro que ele sabia que isso ia acontecer, claro que ele sabia, mas olha a empatia de Jesus. Ele chega para aquelas mulheres, e vai falar com elas, e vê a dor, o sofrimento humano diante de uma perda, diante de uma morte, e ele chora. A Bíblia diz, Jesus chorou. Sabe o que Jesus está dizendo? Que ele sempre se coloca em nosso lugar, que ele tem empatia conosco. Então ele chora, não porque Lázaro ia permanecer morto, não, mas porque a morte não deveria fazer parte da história da humanidade. Foi o pecado que trouxe a morte. E ele chora. Eu acho que se fosse eu ia chegar e falar, fica frio, Marta, fica frio, hein, Maria? Vai, ó, cheguei, agora eu vou ressuscitar Lázaro, então fica tranquilo. Não, para de chorar aí, que é essa? Enxuga esses olhos. Não, Jesus se importou, ele chorou. Sabe, Jesus se importa com você. Ele está sentindo o que você está sentindo. Ele está experimentando o que você está experimentando. Aliás, ele experimentou também quando esteve aqui, vivendo esses dias que a gente vive. Jesus se coloca no seu lugar. E hoje, você veio aqui também para ouvir isso. Jesus se importa com você. Só que agora, Jesus quer que nós também sejamos empáticos. Que você e eu sigamos o modelo que é Ele. Que sejamos empáticos. O que uma pessoa empática faz? Ela sente a dor do outro, ela se move em favor do outro. Tem, né? Ela ainda é viva, uma enfermeira chamada Alessia Bonari. E ela trabalhou muito na Itália, se não me falha a memória, durante o período da pandemia. E ela virou um ícone, né, de empatia e de assumir responsabilidade, que é o nosso próximo ponto. Você vê a foto dela, né, uma moça bonita, e depois você vê parecendo a foto de alguém que apanhou. Mas ela ficava 6 horas por dia usando equipamentos, máscaras e parecia um capacete o negócio. E de tanto tempo que ela usava esses equipamentos, criou-se essas marcas no rosto dela. E ela relata que ela não tinha tempo, às vezes, nem de ir ao banheiro fazer xixi, porque ela não podia sair do lugar, ela estava toda paramentada para cuidar. E quando foi perguntada, ela disse, eu não podia deixar os meus pacientes na mão numa hora dessa. Eu tinha que cuidar dos meus pacientes. É uma pessoa empática. Ela não estava com Covid. Ela não tinha adquirido uma doença porque ela pegou um vírus, mas ela se importou.
Meus irmãos, de que maneira a gente pode se importar com alguém de verdade? Sermos empáticos para mudar a história da vida de alguém. Essa moça, ela foi empática e ela assumiu responsabilidade e fez algo. O que é assumir responsabilidade? Assumir responsabilidade é ser proativo em identificar problemas e buscar soluções para aquilo. Na psicologia tem 2 tipos de locus. Locus interno e locus externo. A pessoa que tem o locus interno, ela vê, quando ela vê um problema, ela avalia a sua vida de acordo com suas próprias possibilidades ou competência. Quer dizer, isso aqui depende do meu esforço pessoal. Isso depende de eu próprio buscar soluções. É uma pessoa que tem o locus interno. Ele não fica esperando alguém, ele não depende de uma circunstância, ele traz responsabilidade para si. A pessoa de locus externo, ela sempre estava jogando culpa nas outras pessoas, na sorte, na chance, na oportunidade que eu não tive. Se eu tivesse nascido num lar assim, que tivesse mais uma situação financeira melhor. Se eu tivesse tido aquele curso, a possibilidade de pagar aquilo. Se eu tivesse ganho na loteria. Se eu tivesse isso. Aquele lá ele é assim por causa disso, tal. Ele sempre está jogando culpa e levando a responsabilidade para os outros. É a pessoa que não vai assumir responsabilidade. Jesus foi um exemplo de quem assumiu responsabilidade. Jesus, ele chegou nesse mundo, esse mundo estava perdido, sem chance nenhuma de reconciliação. Mas ele sabia que ele tinha uma missão divina, buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Foi ele próprio quem disse que o Espírito de Deus está sobre mim para... Jesus assumiu responsabilidade. Jesus, ele enfrentava oposições e tomava decisões diante das oposições. Olha aqui, se alguma coisa acontecer com você e você desmaiar e parar, acabou. Jesus, ele passou pelo que você está passando. Escuta aqui, quantos de nós já não fomos traídos por um amigo? Jesus foi traído por Judas. Quantos de nós não queríamos uma ajuda numa hora que tanto precisava, estava passando por um momento difícil, não contei nem com gente para orar por mim? Jesus passou por isso no Getsemane. Quantos de nós nos sentimos negados por nossos amigos, abandonados por nossos amigos, numa hora que a gente precisava de alguém do lado, dizendo, vamos lá, estou com você. Jesus passou por isso quando ele foi para a cruz, quando ele começou a apanhar. A maior parte dos discípulos foram embora. E o que ficou seguindo de longe ainda o negou lá numa beira de uma fogueirinha lá. O tal do Tomé não estava nem com ele, estava vendo lá a crucificação, ele nem, depois que Jesus morreu, morreu. Tanto é verdade que quando falam que Jesus ressuscitou, falam, só acredito vendo, pegando nas marcas lá. Jesus passou por tudo isso. Aí você fala, mas Jesus é o Filho de Deus. Não, ele passou isso como homem, você entende? Como homem. E ele está dizendo para cada um de nós, sabe, Jesus foi empático, ele tomou nosso lugar, ele viveu como nós vivemos, e ele passou por todas essas coisas que nós passamos. Jesus, quando estava vivo, o seu primo João morreu, ele ficou triste. A Bíblia diz que ele foi para um lugar deserto orar, depois que João Batista morreu. Ele passou por essas dificuldades. E sabe que Jesus está aqui nesta noite para dizer para a gente, olha, eu sei o que você está passando, e eu tenho forças para você reagir, para você assumir responsabilidade, para você continuar em frente. O mesmo poder, que é o poder do Espírito Santo que estava em Jesus, está sobre a sua vida para você vencer, para você sair deste lugar de fraqueza, de
de depressão, de tristeza, de desistência, para assumir um lugar de protagonista. Chega de ser coadjuvante. Chega de ficar cumprindo um papel que você não pode transformar nada. Assuma a responsabilidade. Jesus foi assim. Ele, diante das oposições, ele cuidou dos seus discípulos, ele ensinou os seus discípulos, ele preparou os seus discípulos, ele assumiu responsabilidade, não somente de falar, deixa comigo, eu vou fazer o que é certo, vocês olham. Não, ele foi lá, andou no dia a dia, ele treinou, ele ensinou, ele preparou, até que chegou naquele dia em que ele pôde dizer assim, cumpri o meu papel com vocês, agora ide fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que o quê? Que eu ensinei a vocês, que eu ordenei a vocês, que vocês sabem agora que são os meus mandamentos. E ele disse, e aí eu serei com vocês todos os dias da sua vida. Você percebeu? Jesus assumiu esse papel, ele assumiu o papel diante dos seus discípulos. Jesus assumiu responsabilidade, tendo compaixão das multidões, curando. Jesus assumiu responsabilidade, aceitando o sacrifício. Aliás, aqui é o cume, aquilo que nós estávamos cantando aqui. Jesus se entregou voluntariamente na cruz, assumindo a responsabilidade. Ele é por quem a nossa alma tanto esperou, o Messias, o Filho de Deus. A gente só pode cantar essa música porque Jesus fez isso. Agora Jesus espera que nós também, seguindo o exemplo dele, assumamos a nossa responsabilidade. Nós somos sal, nós somos luz. Nós devemos fazer a nossa parte. No poder do Espírito Santo, nós podemos sim ser protagonista de uma história de transformação de vidas. Seja um modelo a seguir. Seja empático, assuma a responsabilidade e seja um modelo a seguir. Quantas vezes a gente diz assim, o fulano fala, mas a vida dele... Mas será que as pessoas não estão falando a mesma coisa de mim? Gente, tem que parar de tanto ficar criticando os outros, talvez até para a gente não se sentir tão pequeno, a gente fica mostrando o defeito dos outros, né? Mas eu preciso, de alguma maneira, ser modelo a seguir, assim como Jesus é modelo para mim, eu vou ser modelo para uma pessoa, para que ela entenda que tem que seguir a Jesus. As pessoas vendo a sua vida, as suas ações, devem refletir seus valores e princípios. Assim você inspira os outros a seguir seus valores através de suas ações. A gente vê muitas frases até nos muros aí, e dizem quem falou essa frase foi uma Mahatma Gandhi, eu não sei direito, mas diz assim, seja a diferença que você tanto quer. Jesus, ele foi um exemplo, um modelo a seguir, na integridade. Jesus era inteiro. Jesus vivia conforme seus ensinamentos e valores. Veja lá, João 14,6. Eu sou o caminho. Quer dizer, ele não pregava só sobre o caminho, ele próprio era. Ele é a verdade, ele não falava só sobre verdade, ele era a expressão da verdade, a vida. Você é o que você prega o que você é. Nós fazemos isso. Jesus era um modelo a seguir no que diz respeito a trabalho. Sim, gente, a trabalho, trabalhar enquanto é dia. Jesus dedicava tempo ao ensino, cura, oração. Ele quem disse em João 5,17, meu pai trabalha até agora e eu também estou trabalhando. Jesus trabalhava incessantemente para cumprir o seu propósito. Jesus era dedicado ao propósito, trabalhando. Jesus permaneceu fiel à missão dada por Deus. Inclusive ele diz que ele se alimentava da vontade de Deus. Ele diz assim, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Seja um modelo a seguir.
Talvez aqui seja um momento que um ponto que pega para você. Você está falando, então, é aí que pega. Porque, sei lá, não acho que eu seja um modelo a seguir. E às vezes até por humildade se diz assim, não, eu não, né? Gente, você está vendo Jesus fisicamente aqui? Quem está vendo Jesus fisicamente? Eu estou vendo. Quando olho cada um de vocês, fisicamente vocês são Jesus. Sabe por quê? Quem é o corpo de Cristo na terra? A igreja. Eu estou vendo Jesus aqui. E como que o mundo enxerga Jesus? Através de quem? Da igreja, que somos nós. Eu estou vendo, siga Jesus o modelo, sim, mas agora eu quero ver. Jesus nos chamou para ser sal e luz, nos chamou para ser seu corpo, para que as pessoas que ainda não o conhecem tenham um modelo a seguir. O dia que eu preguei essa mensagem no culto das 10, eu chamei o meu amigo Juliano para fazer parte, porque a gente tem um podcast chamado Liderando com Fé. Dá uma força lá, assiste. E a gente chamou, eu aprendo muito com esse podcast, que com as entrevistas a gente chamou o Juliano. O Juliano, eu pregando essa mensagem, até preparando, eu lembrei muito do Juliano. Aliás, eu acho que ele foi um pouquinho inspiração para essa mensagem. Porque ele é um cara que foi empático com o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Sabe por quê? Cada hora, eu não sei, a gente não fica perplexo. Primeiro, quando veio a enchente, você falou, meu Deus, de onde veio tanta água? Porque um amigo meu até falou assim, mas graças a Deus não tem igual aqueles lugares que tem tsunami. Gente, se você olhar o que um tsunami faz, foi o que aconteceu. Teve bairro inteiro que sumiu. Sabe o que a maioria de nós faz? Coitadinho deles. Olha o que está acontecendo. Deus tem misericórdia. Só isso. O Juliano, a gente foi perguntar para ele, ele falou que, não, sabe o que eu pensei? Eu não posso continuar, até falou coisa assim, eu posso continuar tomando tereré, fazendo churrasquinho com os amigos, e vivendo a vida que eu estou vivendo aqui, e as pessoas lá no Rio Grande do Sul passando pelo que estão passando. Sabe o que ele fez? Ele foi empático, mas ele assumiu responsabilidade. Ele foi lá, pediu para o patrão dele uns dias, o patrão dele, ele saiu daqui, com que recurso? Nada, nenhum. O cara não sabia nem, ele não tinha recurso nem para acabar a viagem dele. Mas ele falou, eu vou lá. E ele foi, ele assumiu a responsabilidade de fazer o que aquele povo precisava da ajuda dele naquele momento. E ele conta uma parte de que as crianças chegavam, quando eles estavam perto de crianças, as crianças ficavam passando a mão no rosto deles e tal, e eles pegavam, abraçavam as crianças, e eles estavam ali se importando. Até mesmo quando eles não tinham tantos recursos para oferecer, mas eles podiam oferecer o quê? Empatia, afetividade, demonstração de compaixão. Esse é um líder que eu gostaria de seguir. Você falar assim, vamos fazer uma viagem, eu gostaria, porque sabe por quê? Ele tem coração para fazer isso. Ele teve empatia, ele assumiu a responsabilidade, foi um modelo a ser seguido. Por exemplo, nós acabamos de ver, no momento missionário, o casal de missionários nossos, que estão lá no Rio Grande do Sul, e eles estão ajudando aquelas pessoas lá, porque eles vivem lá, a missão deles agora, mais ainda é ajudar aquelas pessoas ali. Esses são líderes que a gente ama a seguir, fala a verdade. Eles vivem. Mas você, onde você está, você pode se importar e fazer, às vezes, ações
que não são, às vezes, falam, uma ação heróica e tal. Eu estava pregando essa mensagem e um irmão ele contou para mim que ele trabalhava numa instituição financeira e ele falou assim, como é que eu posso ser influência aqui? O que eu posso fazer para as pessoas? Aí ele tem um lugar aqui que vende uma chipa e chama o Dia da Chipa. Aí ele pegou, era quarta-feira, ele fez o café com chipa. E ele chegava lá, as pessoas iam lá e ele saía mais cedo de casa, tirava o dinheiro do próprio bolso, comprava umas chipas e levava as chipas. E lá ele conversava com as pessoas, oferecia carinho, amor, um testemunho. E aí ele disse que uma vez, um novo funcionário, um novo empregado um novo colaborador daquela instituição, chegou para ele e falou assim, cara, você sabe por que eu vim trabalhar aqui? Ele falou assim, não. Ele falou, sabe, eu trabalhava em outra instituição aqui vizinha, falou o nome da instituição. E aí eu ficava olhando você, toda quarta-feira, você chegava, ia ali, comprava chipa, voltava, vinha com aquela sacola e voltava para dentro, eu via pessoas chegando tal, e olhava. Falei, o que esse cara está fazendo? Até que eu descobri o que você estava fazendo. Aí sabe o que eu pensei? Deve ser bom trabalhar nessa instituição financeira. Porque para o cara gostar da instituição, vir trabalhar, chegar mais cedo, comprar uma chipa, servir a chipa, e olha que coisa simples. Eu fiquei pensando assim, ele também conversando comigo, a gente ficou pensando assim, o que você pode fazer no sentido de ser empático, assumir responsabilidade e ser um modelo? Porque ele se tornou um modelo para aquela pessoa. Numa coisa simples. O que você pode fazer no lugar onde você está para ser empático com o sofrimento das pessoas? Como é que você pode ajudar o seu próximo? Como é que você pode demonstrar que você se importa de verdade, de tal maneira de assumir alguma responsabilidade de ajuda ao próximo, para mudar alguma circunstância difícil? Mas voltando ao Juliano, e aí nós vamos para o último ponto, uma coisa que eu achei super interessante, foi quando ele falou de um curso que ele fez, que era justamente um curso que capacitava, ele estava no exército, né? Ele estava no exército, e ele fez um curso de como atender pessoas numa catástrofe. E aí ele fez o curso, a Marinha tem um curso, a Aeronáutica tem outro curso, e o Exército tem um curso, ele fez esse curso. Só que ele tinha vivido 10 anos da sua vida, e ele ficou perguntando assim, para que é que eu fiz esse curso, né? E depois de 10 anos, ele foi lá atender as pessoas lá no Rio Grande do Sul, e ele então descobriu por que é que ele fez aquela capacitação. Nunca pare de se capacitar, não pare de capacitar-se. Há uma importância muito grande no aprendizado contínuo. Jesus era um exemplo disso. Jesus, olha aqui, ó. Pense em Jesus, o Filho de Deus. Ele dedicou tempo para aprender e crescer espiritualmente. Com 12 anos, ele sabia tanto de Bíblia, e não pense assim que Jesus já desceu do céu sabendo a Bíblia de cor. Não, não. 12 anos é o tempo em que uma criança já é educada para saber com 12 anos a palavra. Inclusive, se ele queria ser um rabino, Jesus o foi, ele tinha que saber de cor a Torá. Do começo para o meio, do meio para o começo, do começo para o fim, do fim para o meio, do meio para o... Ele tinha que saber de cor. Jesus era um rabino, ele estudou para ser rabino, você entende? O Filho de Deus estudou para ser quem ele foi. E com 12 anos já discutia com os doutores da lei. Jesus, ele se capacitava orando, capacitação na oração. Tem crentes que acham que ele já sabe de tudo, sabe por quê? Quanto tempo você ora, meu irmão? Quanto tempo a gente ora? Quanto tempo a igreja de hoje ora? Foi feita uma pesquisa com os pastores da denominação de quanto tempo de oração. Eu não vou falar sobre pesquisa para eu não passar vergonha juntamente com a minha. Mas, gente,
O Filho de Deus, o Filho de Deus, ele curava, ele ensinava, ele estava cansado. E os discípulos iam dormir, de repente iam procurar Jesus e falavam, mas cadê Jesus? Onde é que está Jesus agora? E sabe onde Jesus estava? Ele tinha passado a noite inteira em vigília orando. Orando. Você fala assim, mas para que tanto tempo para falar? Esses dias eu fui a uma vigília de oração. Na igreja do pastor Dinho. Ele era daqui, um amigo nosso. E várias vigílias que serão 12 noites de adoração até chegar a marcha para Jesus. Por quê? Porque a ideia é que as igrejas se unam orando pela cidade para criar um ambiente de avivamento para Campo Grande. E foi o que aconteceu ali naquela vigília. A gente estava orando, cada um que ia ministrar o louvor, a adoração, cada pastor que ia orar, e a gente ali orando e buscando a Deus, aquilo ali fortalecia você, capacitava você para a luta. E aí você faz isso junto, você faz isso sozinho. Jesus não parava o tempo todo de se capacitar em todas as áreas. Jesus, ele se capacitava para capacitar os outros também. E ele continuamente estava preparando os seus discípulos para aquilo que eles tinham para realizar. Cada momento, cada lugar por onde Jesus andava, cada coisa que ele citava, cada ensino que ele fazia, tinha um propósito, que era o de preparar aqueles discípulos para cumprir com a missão que eles tinham. E agora eu vou voltar um pouquinho ao movimento chamado Global Leadership Summit, que não é apenas uma conferência, mas um movimento. Dias desses atrás, eu fui a um dia de coaching. Acho que o ingresso mais barato era R$900. Um dia só. Ele ia até 1.900. Só que eu ganhei. E eu falei assim, vou, não vou. A pessoa falou, pô, você ganhou um negócio desse, vai. Eu falei, eu vou. Eu aprendi várias lições sobre isso, até por eu ter ganhado. Aí eu fui. Rapaz, mas o coach que falou, ele falou de Jesus, inclusive. Sensacional. Eu falei, até quem pagou, vale cada centavo que ele pagou, porque foi uma capacitação enorme. Só que há determinadas pessoas que elas parecem, né, pela atitude, parece que elas já sabem de tudo. Elas não precisam mais de capacitação. Aí elas veem os outros crescendo e falam assim, por que será, hein? Eu sou inteligente, eu tenho capacidade, e é lá, ó. Ele conseguiu e não conseguiu. É o tal do locus interno e locus externo. Mas você se capacita? Você faz um curso? Ontem eu estava vendo o pastor Guilherme Borges pedindo para levantar a mão aqui. Quem é que assistiu o filme tal? E aí levanta, quem assistiu o filme tal? Né? E teve uma hora, o tema era outro, mas o que me chamou a atenção, ela falou assim, quem assistiu o filme Avatar? Levantou a mão, levanta. Aquele, ele ainda até citou aquele que é mais umas 3 horas de duração o filme. 3 horas de duração. E uma porção de pessoas levantando a mão. Eu falei assim, se fosse o pastor Guilherme, perguntava assim, quantos de vocês já fizeram um curso da escola do discípulo? Levanta a mão. Não dura 3 horas. E eu falei que estava voltando ao Global Leadership Summit. Eu desafio você a me apresentar uma conferência que tenha na bio dos palestrantes, esses palestrantes que vai ter no Summit. Eu desafio você. Gente, junto, Craig Groeschel. Você sabe quem é Condoleezza Rice? Você sabe quem é Jenks? Olha, Texas. Você sabe, ele é o idealizador, ele é o escritor, ele teve que fazer, aliás, eu vou dar spoiler aqui, né? Ele conta a história como The Chosen nasceu. E aí ele aplica para a liderança. Você sabe quem é o palestrante? Que é o CEO da Intel. Você tem um chip Intel. Gente, olha o tamanho dessas pessoas. Todos eles juntos. Eu desafio você a achar uma conferência
que tenha tanto poder de palestrantes como o Global Leadership Summit. Só que sabe o que é? Nós, da comunidade da Primeira Batista, não estamos fazendo inscrição na conferência. Não vou pedir para levantar a mão quantos de vocês fizeram. Mas uma capacitação desse tamanho, pelo preço, inclusive esse é o último ano que nós vamos ter que fazer um preço tão baixo como esse. Primeiro, porque a pessoa vai fazer que nem eu quando ganhei para ir para o coach. Eu não sei se vou ou não vou, se você tivesse pago, você ia, né? Então vai. Então, primeiro é isso. A própria Envisionar no dia a dia eles perceberam que todo curso que custa muito barato, as pessoas desconfiam. Será que presta nesse preço? E segundo, porque a esse preço que nós estamos fazendo agora, não paga nem os custos. A igreja tem que entrar com aporte para fazer isso daí. E sabe quem mais se aproveita disso? Nós temos mais de 20 grupos de empresas lá de fora. Mas nós não estamos fazendo. Nós aqui da comunidade. Será que a gente procura se capacitar para os desafios que a gente enfrenta agora? Eu estava falando com alguém, ele trabalha na área de justiça. Não vou falar onde ele trabalha. Mas ele é uma pessoa muito importante. Eu vou falar com ele, por que a gente não fala com seus parceiros sobre a conferência? Ele falou, sabe qual que é o problema de muita gente? É que eles acham que sabem tudo. E na verdade não sabem. Só que eles acham que sabem. Que eles não precisam mais disso. E que, você acha que eu vou ficar lá uns dias? Olha quem que eu sou tal. Eu não sei por que razão a gente não se capacita mais. Mas, por exemplo, às vezes você está reclamando porque você não sabe como educar seu filho. Você fala assim, meu Deus, o que eu faço com essa criança? Você já fez um curso educando filhos à maneira de Deus? Você já fez, existem N cursos na escola da família para cada faixa etária. Você já fez um curso? Você vai continuar sofrendo, sinto muito. Você vai continuar sofrendo porque você vai encarar cada vez desafios maiores na educação do seu filho. Você tem que se capacitar para isso. Meu amigo, um médico, para ser médico, ele tem que estudar para ser médico. E pai e mãe acham que não deve se capacitar para ser pai e mãe. Você já nasceu pai e mãe? Não, você tem que entender as fases, a etapa, o que a criança está passando, por que ela está agindo e reagindo daquele jeito. É por aí. Você entende o que é isso? Ah, estou com problema no casamento. Você já fez um curso sobre como se relacionar? O que é se entregar de verdade? Você abre mão de certas coisas. Você já se preparou para isso? Então sinto muito, você vai continuar sofrendo no seu casamento. Não é isso. Tem certas coisas que são assim. Você já viu aquela pessoa que pede oração para você? E aí você fala assim, você está tendo, por que você... Não é só um caso, eu tive um caso agora há pouco, mas não é só um caso. São todas pessoas, eu não estou criticando essas pessoas, nem julgando essas pessoas. Mas eu falo assim, eu vou orar. Eu tenho certeza que Deus vai te curar. E Deus cura, sabe? Aí depois a pessoa fica doente de novo. Isso acontece com quantos de nós? Aí você fala assim, vai ao médico, o médico fala assim, é que você está com a imunidade baixa. Aí começam, pois é, eu não sei, está acontecendo comigo. Aí vem aquelas perguntas que o médico faz, né? Você está dormindo apropriadamente? Bom, quer dizer... tá. Não, mas não é, sabe? Não é que eu não quero dormir apropriadamente, é que eu não sei. Mas você fica usando tela o tempo inteiro. O seu cérebro está... Você está doidão. Como é que você vai dormir à noite, cara? Você entendeu? Aí você está... não sei, minha imunidade é baixa, tal. Você come bastante açúcar? Não, está comprovado que o açúcar ataca você e pode até causar câncer. Então, mas você não pode comer açúcar. Você faz exercício? Não acho que imunidade tem a ver com exercício. Então vai estudar que você vai ver o quanto que imunidade tem a ver com exercício. Sinto muito, você vai continuar doente. Pode vir aqui, nós vamos orar, Deus vai te curar, mas você vai ficar doente de novo. Está amarrado, pastor. Está amarrado não, mude seus hábitos aí, você diz está amarrado. Aí vai valer.
mas enquanto você continuar fazendo a mesma coisa, assim é com a capacitação. Se você não entende que o que você deve fazer, nós seremos sempre pessoas que vão ficar olhando as coisas acontecerem, tipo, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Você nunca vai ser um protagonista, você vai ser só um observador da história, sem poder mudar um nada na história, nem da sua família. Agora, se você tomar posição hoje, de ser um protagonista, no poder do Espírito Santo, na dependência de Deus, você pode ser um protagonista, você pode mudar realidades, você pode mudar as realidades de dentro da sua própria casa, você pode mudar realidades ao seu redor, você pode ser um agente de transformação no poder do Espírito Santo. Desperta, igreja, desperta, acorda, para de ser só observador, para de ser só coadjuvante, e vamos ser pessoas que realizam, que assumem responsabilidade, porque são empáticos, que assumem responsabilidade e querem ser modelos, e que estão sempre se capacitando para ser cada vez melhor. Deus nos chamou para sermos protagonistas.